Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. O apetite voraz da China por carne importada está começando a diminuir. Vamos falar também sobre as abelhas, sobre a sua importância para a natureza. Você vai ver que o saldo acumulado entre os meses de janeiro e outubro deste ano somaram um novo recorde no agronegócio brasileiro e você vai ver também o quanto que uma fazenda de pecuária deve dar de lucro. O Agora Agro já está no ar. O saldo acumulado entre os meses de janeiro e outubro deste ano somaram um novo recorde no agronegócio brasileiro. De acordo com análise feita pela CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, as receitas chegaram a 85,8 bilhões de dólares, uma alta de quase 6% em relação ao mesmo período do ano passado, com volume embarcado de quase 190 milhões de toneladas, um aumento de 12,4%. E entre os destaques apontados na análise estão a soja em grãos, com 28 bilhões de dólares, carne bovina in natura 6 bi e farelo de soja 5 bilhões de dólares. A China segue como principal destino das exportações e das vendas do Brasil, com participação de quase 36%. A União Europeia comprou 16,2%, Estados Unidos compraram 6,5% e o Japão 2,4%. Já a Coreia do Sul comprou apenas 2,1%. E esses países completam o ranking dos 5 principais mercados no período de janeiro a outubro. Já os produtos lácteos também foram destaque entre os produtos analisados dentro do projeto AgroBR, que é desenvolvido em parceria com a Apex Brasil para promover pequenos e médios produtores ao comércio internacional. As exportações em outubro deste ano somaram 8,5 milhões de dólares, 87,5% a mais do que no mesmo período do ano passado, principalmente pelo crescimento de vendas de leite modificado e leite condensado. Já no acumulado de janeiro a outubro, o aumento nas vendas foi de 30% em receita, 61 milhões de dólares, e 30% em volume, 26,8 mil toneladas, puxado pelas exportações de leite modificado, leite em pó e creme de leite. E agora eu vou conversar com o Antônio Schacker. O Antônio Schacker, ele é zootecnista, é o CEO da Integra. A Integra é uma empresa de assessoria em métricas gerenciais. E nós vamos falar sobre um tema importantíssimo: o quanto que uma fazenda de pecuária deve dar de lucro. Antônio Schacker, muito obrigado pela sua presença, depois de um longo e tenebroso inverno tentando trazê-lo ao nosso programa, eis que você está aqui para falar de um tema interessante. Muito obrigado, Schacker. Grande Toninho, a honra é minha, uma delícia estar com você. Faço parte da lista dos seus fãs, Toninho, e eu acredito que o agronegócio brasileiro deve muito a você e ao seu trabalho de divulgação, realmente das informações muito valiosas para o nosso desenvolvimento. Schacker, de maneira geral, se nós pegarmos o Brasil, provavelmente, talvez eu não vá errar, mas talvez, né? Vamos botar aí, talvez 70%, 80% dos produtores, principalmente fazendeiros que mexem com pecuária de corte, bovinos de corte, talvez não sabem nem quanto custa o valor da arroba que eles estão produzindo, né, Schacker? Você sabe, Toninho, que nos últimos 20 anos nós avaliamos mais de 1.000 fazendas nessa jornada de trabalho. E menos de 5% das fazendas que nós chegamos tinha aí um controle suficientemente bom para que nós pudéssemos calcular o custo de produção.
E na verdade, menos de 2% das fazendas tinha algum custo de produção calculado por si próprio. Então, é um sinal muito importante para nós que ainda a maioria esmagadora das propriedades não tem, Toninho, esses números na mão, mas que no final das contas tem mudado e que as pessoas estão buscando cada dia mais ter esses resultados claros e objetivos, né? Mas a grande maioria ainda não tem, e isso de alguma forma torna aí realmente uma grande visão nossa que realmente a pecuária tem muito ainda por se desenvolver. Bom, quando eu falei que a Integra, a empresa do Antônio Schacker, ela é especialista em métricas gerenciais, a função da Integra, da empresa do Antônio Schacker, é justamente essa: fazer uma radiografia, uma tomografia da fazenda e falar, você tem que mexer aqui, 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 para poder dar resultado. Se não fizer isso, você vai ter prejuízo. O que acontece na pecuária de maneira geral é que você finge que administra e a fazenda finge que dá retorno. E no fim, não está dando. Antônio Schacker, quanto que uma fazenda de pecuária ela deve dar lucro? O que ela tem que fazer? Como é que se mede para uma propriedade rural de pecuária de corte? Muito bom, Tony. Acho que uma pergunta fundamental, determinante aqui, para que nós possamos deixar claro aqui no nosso programa, no seu programa, um objetivo, uma orientação clara. Bom, uma fazenda de pecuária tem 3 grandes obrigações do ponto de vista de resultado econômico, né? Obrigação número 1, Toninho. Obrigação número 1 é a propriedade entregar em caixa livre, ou seja, de dinheiro disponível, 4% pelo menos do que vale a propriedade. Então, esse é o primeiro grande alvo, o primeiro grande objetivo. Então, você tem uma propriedade que vale um determinado valor monetário, então você tem uma propriedade que vale 10, 15, 100, 200 milhões de reais, então ela precisa entregar ao menos 4% desse valor. Então esse é o primeiro componente alvo. Existe um segundo componente alvo que sustenta esse primeiro, que é ganhar pelo menos 15% sobre o que vale o gado. Então, a fazenda, muitas vezes, ela é difícil avaliar quanto vale, porque sai um negócio aqui, outro ali, você não tem aí tantas referências, mas o gado não. O gado é absolutamente objetivo. O gado, você conhece o peso, você conhece a categoria, você tem a cotação do valor aí da arroba do boi, então você sabe quanto vale o teu gado. Então, o objetivo é ganhar pelo menos 15% sobre o que vale o gado. E o terceiro componente é que a média desses 2 primeiros vão orientar o famoso reais por hectare ano. Até porque, Toninho, existe quase que um equívoco na pecuária, que é achar que a unidade principal de negócio é o boi. Mas a unidade principal de negócio não é o boi, é o hectare, né? O hectare de pastagem, o hectare de área aberta é a unidade de negócio. Então, vem reais por hectare ano, que na maior parte do Brasil deve-se perseguir mais do que R$ 750 por hectare. É claro que se eu estou numa área mais valorizada ou menos valorizada, naturalmente eu vou ter aí uma diferença em relação às expectativas, né? Mas 4% do que vale a terra e 15% do que vale o gado é fundamental. E vou até dar mais um passo, Toninho. Para alguém que produz uma arroba, vou dar uma dica aqui, é gastar 0,6 arrobas para produzir uma arroba. Essa é a referência de custo para que você seja aí uma fazenda top rentável. Pois é, Antônio Schacker, fazendo um comparativo entre arroba de boi e uma lavoura de soja, de maneira geral, fala-se hoje em nível nacional que a maioria das propriedades produtoras de carne estão aí na faixa de 6, 7 arrobas por hectare ano. Isso significa dizer que, se eu tiver uma lavoura de soja e produzir aí 25, 30, 40 sacas por hectare, eu estou tendo um prejuízo violentamente grande. Seria mais ou menos um paralelo entre arrobas por hectare e produção de soja? Seria mais ou menos por aí? Sensacional, Toninho. Olha, acho que a tua colocação foi muito direto ao ponto e ajuda bastante a gente construir uma ideia aqui.
Toninho, nas fazendas maiores, ou seja, nas fazendas acima de 1.000 hectares, vamos dizer assim, que é uma parte importante do público, se encontra resultado, se encontra lucro a partir de 12 arrobas por hectare. Se a gente imaginar que uma lavoura de soja tem que colher 60 sacos, então nós estaríamos falando aí de 12, isso de ciclo completo. Se a gente falar de recria engorda, só recria engorda, seria quase 20 arrobas. Mas vamos falar no ciclo completo, recria engorda. Então significa que as fazendas no Brasil, comparando com soja, equivalem justamente nessa faixa entre 25 e 30 sacas. E por isso que se explica que 55% das fazendas que nós medimos, é uma boa referência para o Brasil, ganha menos que R$200 por hectare, e 1/3 das fazendas, mesmo numa arroba de 250 de cotação média, vamos imaginar acumulada, hoje está mais, mas você tem aí uma jornada de aumento, são fazendas que têm prejuízo, ou seja, vendo um bezerro a 11, 12, 13 reais o quilo dele, vendo uma arroba de boi a 250, 260, 270, e mesmo assim 1/3 das propriedades, infelizmente, tem prejuízo. Só 9% das fazendas que nós medimos, Toninho, entrega os 4% do que vale a terra ou os 15% sobre o que vale o gado. E justamente porque, se fosse soja, era 30 sacos. Bom, infelizmente, Antônio Schacker, tempo de televisão é complicado. Nós demos assim só uma introdução. Você que está nos acompanhando, se quiser ligar para o Antônio Schacker, bater um papo com ele, conversar com ele, por favor, o telefone dele, o DDD é o 44, o telefone é o 33 54 55 52. Se você é pecuarista de corte, é produtor de soja e tem dúvidas em relação a medir o que você está fazendo, liga para o Antônio Schacker, faz um curso com ele à distância e eu tenho certeza absoluta que aí a sua propriedade vai começar a dar resultados positivos. A maioria dos pecuaristas está perdendo dinheiro com a pecuária e com soja também, se parar para pensar. Antônio Schacker, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui no nosso programa. Quero trazê-lo mais vezes aqui, ok? Vamos ver se a gente combina para você vir mais vezes e passar informações importantes para o nosso público. Muito obrigado, Schacker. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Valeu. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o apetite voraz da China por carne importada, que está começando a diminuir, e vamos falar também sobre as abelhas, sobre a importância dessas abelhas para a natureza. O Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Isidoro Revers. O senhor Isidoro Revers, ele é mestre em História da Sociedade Agrária e nós vamos falar de um tema importante, nós vamos falar sobre a importância das abelhas para a natureza e ele também é produtor de mel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ótimo. Esse tema sobre abelhas é um tema muito interessante. Existem estudos dizendo o seguinte, que se acabarem com as abelhas, a raça humana provavelmente vai ser extinta. Isso é verdade? É verdade. Ela pode ser extinta por falta de alimentos. Sim. Porque as abelhas são responsáveis pela polinização dos cereais, dos frutos, que aumenta muito a produção. Por exemplo, o girassol,
havendo a abelha, ele aumenta em 30%, 40%, até 50% a produção. As macieiras, por exemplo, necessitam muito da abelha para poder polinizar as flores, para dar um fruto de qualidade melhor, qualidade no tamanho, qualidade nutricional, porque nem sempre, pela própria natureza, a planta consegue processar a sua polinização por completo. Há um estudo de uma professora bióloga da Unicamp que coloca que num ano, aqui no Brasil, se nós não tivéssemos as abelhas, nós perderíamos em torno de 43 bilhões de reais por ano, na ausência da abelha, não é? Então veja como é importante a presença desse inseto na natureza, praticamente para toda a produção. Entendi. Nós temos, no caso, o milho, que não necessita tanto, o arroz, a cana-de-açúcar, que ela não precisa da abelha para polinizar, mas praticamente o restante da produção ela necessita. E de maneira geral, com a expansão das lavouras comerciais, por exemplo, a gente vê que muita coisa já foi embora, né? Muitas abelhas foram embora. Pessoalmente, por exemplo, por esses dias nós perdemos 4 bons enxames com em torno de 120 quilos de mel, porque o produtor ao lado passou um veneno e as abelhas literalmente morreram, não é? E aqui em Goiás, em várias regiões, por exemplo, Jandaia, Orizona, em que os apicultores perderam muitas abelhas, de 20 a 30, 40 colmeias, pelo fato de ter sido passado o agrotóxico sem uma comunicação, não é? E hoje a gente sabe que na própria agricultura existem muitos produtos que são clandestinos, que eles são muito fortes não só para as abelhas, mas como para os insetos em geral, não é? No nosso caso, no Brasil, por exemplo, além de nós termos aqui a abelha africana e europeia, que hoje elas já se cruzaram bastante, não é? Nós temos em torno de 300 espécies nativas, que são sem ferrão, elas não têm o ferrão, mas que cumprem a mesma função de polinização que as abelhas com ferrão, ou a abelha apis, né? Bom, vamos dizer assim, resumindo, batendo o martelo, as abelhas estão correndo sério risco de vida. As abelhas estão correndo sério risco de vida, assim como o ser humano está correndo sério risco de vida. Está faltando informação para a população? Muita, exatamente. Eu acho que a primeira questão é que o mel, ele deveria fazer parte da dieta do ser humano no cotidiano. Na Europa isso aconteceu. Eu sou descendente de europeu, eu praticamente nasci dentro de um apiário, porque era necessário produzir o mel como um alimento que está na mesa no cotidiano das pessoas. Aqui não. Aliás, aqui falta muita coisa, né? Então, nós temos uma situação muito grave, porque hoje em torno de 8 a 10 empresas mexem no nosso prato e definem o que a gente tem que comer. E isso é muito chato, não é? Não só na questão específica do mel, como em outros produtos. Nós deixamos de ter uma variedade, por exemplo, de produção de feijão, porque se decidiu produzir o feijão carioca, não é? Que tem um manejo mais prático ou mais econômico do ponto de vista financeiro, mas não na perspectiva da qualidade de vida do ser humano e a qualidade nutricional daquele alimento. Seu Isidoro, eu quero trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa, porque esse é um tema eu diria até de segurança pública. Então, hoje foi só um ensaio, já valeu, foi excelente, você que está nos acompanhando, já deu para sentir que é muito sério essa situação da apicultura, vamos dizer, das abelhas existentes no Brasil. Ou melhor, de maneira geral, se a gente parar para pensar, estão nos matando por tabela.
As abelhas são altamente importantes. E eu quero trazê-lo mais vezes aqui para a gente comentar e passar essas informações, porque eu vejo que está faltando conhecimento, está faltando educação de todos os lados. E nós vamos dar, pode ter certeza que nós vamos dar sequência nessa nossa conversa. Eu já, inclusive, nessa perspectiva de uma situação pública, sugeri à prefeitura daqui, por exemplo, nós temos uma série de abelhas dentro da cidade e é possível zelar delas. Pode ficar tranquilo. Seu Isidoro, muito obrigado pela sua presença aqui e a gente vai voltar a conversar. Só um minutinho, por favor, ok? E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: o melhor dos mestres é o estudo e a melhor das disciplinas é o trabalho. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.